O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes e Departamento de Inglês, tem a honra de receber em nossos estúdios o professor Jarba Vargas Nascimento, que é o nosso pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias. Jarbas fez o seu doutorado em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, pós-doutoramento na área de letras, na Unesp, Campus Assis, e é mestre em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica e bacharel e licenciado em filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira. Jarbas, é um grande prazer para nós recebê-lo em nosso programa Pensar e Fazer Arte, que é um programa inteiramente dedicado à educação, arte e cultura, dentro e fora da PUC. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nessa tarde. Eu acho que o projeto tem dado muito certo, já há tempo que você vem trabalhando nisso e a gente tem sentido a repercussão dos efeitos desse trabalho. Eu acho que é um trabalho muito sério e é uma contribuição muito importante para a PUC de São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de fazer como primeira pergunta a seguinte: quando a questão cultural passou a ser incorporada na política da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias? Porque você tem sido muito elogiado, tanto pela imprensa interna como externa, pelas realizações feitas. Quando é que começou, Jarbas? Então, na história da universidade, essa pró-reitoria que estamos aí à frente, ela era só uma pró-reitoria comunitária. Com o redesenho da universidade e as discussões dos diferentes setores da universidade, se incorporou ao comunitário a questão cultural. Então, isso veio com o redesenho da universidade e entrou como atividade, vamos dizer assim, efetiva dessa pró-reitoria com essa nova gestão. E a nossa incumbência foi, ao propor atividades artísticas, musicais no campus, foi restaurar um pouco a convivência humana na universidade. Exatamente, muito necessária. Muito necessária e também essa convivência entre professores, funcionários e alunos, claro, que a música permite essa intersecção de uma maneira muito favorável. Então, as atividades que nós fizemos, você mesmo participou, né, com música de câmera, sim. Parabéns até novamente. Muito obrigado, a Flávia também adorou participar. E a gente tem percebido que os alunos criaram uma nova feição, uma nova imagem interna da universidade, que também estava um pouco desgastada, mas que a gente percebe que eles estão gostando muito. Agora, eu acho que todas as atividades, sejam de pessoas convidadas, sejam dos nossos próprios alunos, têm estabelecido uma parceria entre nós todos, professores, funcionários, a comunidade e as atividades culturais, né? Eu tenho sentido o apoio, o interesse, até o nascimento de novos talentos. Graças a Deus, graças a Deus. Isso é muitíssimo bom, principalmente na universidade, onde o repertório do aluno anda muito pobre. Quer dizer, ele chega assim com um repertório bem reduzido. E é uma maneira de simplesmente plantar a semente, como nós falamos com o Infani Fazenda, dentro da educação e currículo, da nossa linha de pesquisa e interdisciplinaridade, não é? E eu acho uma coisa fantástica o que está havendo. E a gente tem uma programação. Essa programação a gente está fazendo nos períodos da manhã e da tarde e da noite, emendando com a noite, sem atrapalhar o andamento das aulas, né? Mas eu tenho sentido assim um interesse tão grande, os alunos estão se juntando, tanto é que propuseram agora um festival. Oh, que maravilha! Quer dizer, se eles mesmos estão propondo fazer um festival, significa que essas atividades realmente emergem. Agora, eu acho que a concepção de arte vai além de meras sessões
musicais ou artísticos que nós fazemos. Eu acho que com o tempo nós temos que rediscutir no âmbito da instituição o que é cultura, o que é arte E o que é educação. o né? que é e como isso se como linka se com a liga, esse educação triângulo indissolúvel. indissolúvel e como todos nós podemos participar efetivamente dela. Nós temos professores que já participaram e nós temos alguns lugares específicos aqui na universidade, né? A Prainha, o Parque da Cruz, Temos o Auditório Banespa o ali Auditório na frente, Banespa, temos o Saguão do Tuca, Saguão do Tuca, o Tuca o Arena, Tuca Arena, temos o Paulo Freire também, que pode fazer muita que coisa. são lugares... Temos o anexo ao Paulo Freire, que é uma sala muito boa também. Muito bom. E eu acho que nós temos feito isso. E nós tivemos agora, na Semana de Calor, uma coisa muito interessante. Um ex-aluno, inclusive foi meu ex-aluno, na educação infantil, num colégio que eu dirigi, Klaus Ximenes, ele fez o lançamento do CD e DVD dele aqui no nosso Tuca Arena. Oh, que maravilha! Isso é muitíssimo bem. Parabéns, Klaus. Parabéns por essa conquista. O Klaus é um excelente artista e ele tem dado uma contribuição muito boa. Bom. Outra contribuição muito interessante de um parceiro nosso muito bom é o Atelier de la Musique, que tem incentivado, inclusive eles vão participar com premiações até no nosso festival que vai sair. E para quando vai esse festival? Então, esse ano o calendário é meio complicado por conta da Copa, né? Sim. A Copa sempre é um Sim, problema. é Copa, Carnaval, eleição. Eleição esse ano. Tudo. Esse ano... Mas nós queremos começar agora as inscrições até o final do mês, para a gente realizar isso em começo de maio, por aí a gente já está fazendo esse festival. Você sabe que uma boa novidade para você também, lembra a Flávia que cantou as músicas comigo? Sim. Na nossa apresentação junto ao seu projeto? Sim. Ela entrou no doutoramento e já está na educação currículo. Oh, que parabéns, dá um abraço nosso para a Flávia. Um grande abraço para a Flávia Albano de Lima. E pedir para ela voltar para fazer uma nova apresentação. Ela pode até fazer uma ópera que ela tem montada. Que bom, que bom. Que bom. Vamos conversar mais a respeito disso. E as propostas culturais para 2014 são essas, então? São essas. Nós temos ainda algumas atividades que são de aulas magnas, de convite de conferencistas, mostra de cinema, nós temos teatro. Aliás, o nosso teatro hoje, o Teatro da Universidade, o Tuca, hoje tem as peças mais importantes da cidade, né? Sim, graças a Deus. Então, a gente tem uma agenda de atividades que nós queremos desenvolver durante o ano. E, inclusive, a gente está pensando agora também como a gente lidar com esses mega eventos que nós vamos ter, como a Copa do Mundo, né? Como é que isso também pode fazer parte da agenda cultural da própria universidade. Da própria universidade. Isso. Beleza. Muito bom. Tem muito trabalho, viu? Tem muito trabalho. Trabalho é que não falta. Não falta. Trabalho é que não falta. Como a comunidade vê as atividades artístico-culturais já realizadas pela Pró-Reitoria? Não a comunidade de alunos, mas a comunidade em geral, de outros professores, de outros departamentos. Então, nós temos duas coisas importantes que eu tenho que relatar. Primeiro, a gente está restituindo uma imagem positiva interna da instituição. Importantíssimo. Isso é importante. Quer dizer, que imagem que nós temos de nós mesmos? Nós chegamos a um momento em que professores, funcionários e os próprios alunos tinham uma imagem muito negativa da própria instituição. Sim. E isso é muito ruim, porque essa imagem negativa leva a uma questão de uma competição também com as outras instituições. Porque se eu não gosto da minha instituição, eu não falo bem dela, eu estou, de certa forma, maculando um pouco a imagem da instituição. Claro. E a outra coisa que é muito importante é a imagem que a gente está começando a levar também externamente. As pessoas estão valorizando, vindo para cá. Nós tivemos até agora dados assim concretos na Semana de Calouros, gente de outras instituições que vieram ver as nossas atividades de acolhida dos nossos novos alunos. Isso significa que... E o trote foi pacificíssimo, né? Foi, muito tranquila. Eu acho que duas coisas foram importantes aí. A primeira, a gente tinha um roteiro de atividades. Sim. E a segunda, os professores estavam presentes para participar da acolhida desses novos alunos. E nos departamentos também, pelo menos no meu departamento, houve uma ótima acolhida.
por intermédio do David Heathfield, contando histórias, um grande contador de história inglês, que foi também entrevistado pelo programa. Quer dizer, a gente tenta resgatar o mais possível os aspectos culturais importantes e relevantes para cada curso. Com certeza. E isso faz também a imagem da instituição se tornar mais positiva, né? Claro. Eu acho que a gente perdeu o aluno por conta de uma imagem negativa da instituição e agora nós precisamos recuperar, aquecer isso. Se todo mundo trabalhar nesse sentido, nós vamos ter um resultado muito mais positivo. Então, eu digo assim para você, o resultado hoje do trabalho, ele é aparente. Então, as pessoas gostam de se sentir bem nessa universidade. É aparente e transparente, né? E transparente, porque todo mundo vê. Vê. Não é? Todo aluno, todo o professor, todos os funcionários veem, assim, nos cantos, coisas bonitas acontecerem, e não bagunça. E não bagunça, exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente, não sei, as gestões anteriores, não sei, a história da própria instituição, renegou um pouco a contribuição dos alunos. E a universidade se faz com eles. Com né? eles. Então, nós estamos claro. incentivando os nossos alunos, às vezes a gente até anda pelo pátio da universidade, pelos corredores, vendo os alunos, conversando com eles, convidando a participar da vida universitária. Isso e melhora a qualidade de vida universitária, né? Bom, eu gostaria de fazer o seguinte, se você precisar de alguma aula magna, nós temos mais de 20 preparadas dentro do JEP, que são apresentadas na primeira semana do semestre e na última semana do semestre. Com isso aí nós já temos mais ou menos umas 20 preparadas sobre os mais diversos assuntos. O que você precisar, estamos à disposição. A gente agradece, porque a gente vai precisar realmente disso. Se você precisar, é só, como nós trabalhamos interdisciplinarmente, interdisciplinaridade não se faz com uma mão, mas é um serviço de muitas mãos juntas. Se você precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Não, eu acho até que não é nem precisar. Vocês estão convocados a apresentar o trabalho de vocês. Né? Porque é só uma questão de juntar os grupos e as partes, porque já várias vezes elas foram apresentadas em congressos internacionais, em livrarias como a Cultura, por exemplo. Então, é um projeto enorme. E o que você precisar... eu quero só dizer o seguinte também, que isso é muito importante, deveria até ter dito isso antes. A Pró-Reitoria é um espaço de coordenação das atividades, não de realização, nem de comando, de nada. Claro. Né? Quer dizer, eu acho que bate também um pouco com a missão da própria instituição, que é uma instituição comunitária, onde todo mundo tem direitos e deveres de participação. Então, eu acho que a colaboração de vocês é importante, é bem-vinda, e vocês podem, quando quiser, a gente pode estar agendando para fazer essas atividades. Ótimo. Né? Falaremos sobre essa agenda em breve. Em breve. Quais são os objetivos da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias no que se refere à melhoria da qualidade de vida comunitária da instituição? Nossa, uma excelente pergunta essa, porque ela tem, assim, essa pró-reitoria, ela é uma pró-reitoria transversal, né? Porque se fica pensando assim, olha, tem uma pró-reitoria de pós-graduação, uma de graduação, de educação continuada e de gestão. Tudo fragmentado. Onde fica essa pró-reitoria de cultura e relações comunitárias? Ela está na pós-graduação, ela está na graduação, está na gestão, não é? Ela atravessa os diferentes setores. Eu acho que é um pouco naquela linha que vocês trabalham da interdisciplinaridade, né? Ela é uma pró-reitoria interdisciplinar. Porque ela ocorre no interstício dos vários campos de conhecimento, das várias funções que nós temos dentro da universidade, seja em nível acadêmico, profissional, entende? Quer dizer, todos, né? Quando você fala da comunidade, né? Exatamente, quer dizer, comunidade, exatamente. A gente tem que estabelecer essa unidade que é a própria universidade. O que nós falamos da interdisciplinaridade é o seguinte, para estabelecermos uma unidade, nós precisamos de várias mãos. Exato. De várias mãos, de diversos campos de conhecimento para fazer um todo holístico, para
entende, fazer um espetáculo, uma aula, por exemplo, uma apresentação, uma palestra, que atinja um todo harmonioso, holístico, logicamente que pode ser desmanchado e Claro. e se transformar em outro, não é? Claro. Porque tudo depende de uma reescritura de script. E nós estamos muito felizes com o nosso trabalho. Eu digo assim, o fato de a gente ter 2 eixos nessa pró-reitoria, um de cultura e de comunitário, a gente já é interdisciplinar. Claro, né? claro, porque é no interstício da disciplina que ela acontece. E Claro. aí, eu digo assim, quando você me diz quais são os objetivos, as metas e tal, é exatamente de construção de um espaço de vivência humana, acadêmico, comunitário, em que muitos dos nossos alunos passam o dia inteiro aqui dentro dessa universidade, vivem mais do que na própria casa. Que maravilha. E alguns professores que ficam Sim. aqui manhã, tarde e noite nessa universidade. Sim. Então, aqui tem que ser um lugar muito agradável de convivência, de fraternidade, de trabalho efetivo, né? E eu tenho sentido que há uma predisposição para melhorar o ambiente universitário, para melhorar as questões culturais, para melhorar a qualidade acadêmica. Há todo um esforço, né? Não é só da gestão de reitoria, mas dela emanando essa abertura para que todos nós tenhamos um bom espaço de trabalho e de vivência. Eu acho que nós estamos também passando por tempos difíceis, né? Muito difíceis. Muito difíceis. Aliás, o mundo inteiro está passando por momentos muito difíceis. A gente vê essas manifestações, o grau de violência, Horrível. as famílias destruídas, e a gente tem que retomar o papel da universidade como formadora e informadora. Não é? Como formador e informador. E informadora. A gente fica Exatamente. pensando que nós estamos trabalhando com alunos adultos e tal, mas eu acho que o processo de formação ele só acaba quando a gente morre. Né? Exatamente. Então, a formação é continuada. é continuada. É o que sempre. falta, é o que falta para a educação no Brasil. A educação no Brasil não existe um planejamento no que diz respeito à educação continuada, que é dever do governo oferecer a todo o magistério, inclusive de nível superior. Com certeza. Todos. Com certeza. Em todos os níveis. E eu só complementando um pouquinho isso, eu vi, porque a pró-reitoria atua não só no campus Monte Alegre, mas ela atua nos outros campos da universidade, né? Claro, conta aos telespectadores quantos campi nós temos. Nós temos o Monte Alegre, que Monte é o Alegre, maior, que que é aqui onde estamos, né? O maior. Nós temos aqui perto, na Consolação, o campus Consolação. E o Marquês de Paranaguá, como alguns chamam. Temos o campus de Santana, o campus de Ipiranga e o campus de Barueri. E Sorocaba. E Sorocaba. E cada um desses campos... Onde está localizada a Faculdade de Medicina e a de Enfermagem. De Enfermagem e Biologia lá, lá em Sorocaba. Exatamente. Nós temos uma coisa muito interessante, que os campos têm algumas características, algumas particularidades em função dos cursos que congregam e dos indivíduos que vão lá. Né? Por exemplo, a gente vê, um perfil diferente dos alunos de exatas no campo Marquês de Paranaguá. Não é? É bem diferente. Ou uma diferença no campus Barueri, que é muito mais família. Tanto é que eles fizeram uma atividade de semana de recepção de alunos novos com os pais. Olha. Olha, você vê, quer dizer, a preocupação do aluno de trazer o pai para dentro da universidade para conhecer os colegas, conhecer os professores e estabelecer essa convivência. Porque essa tríade também é quase que indissolúvel se nós pensarmos bem na história da educação, entende? A família tem de ser incluída junto com professores e junto com a própria escola, quer dizer, é uma entidade escola, a família e o aluno. Eu acho que é uma questão fundamental, a família quase que como a escola quase como uma extão da família, Exatamente. em que tudo está harmoniosamente construído. Né? Porque, afinal de contas, o professor é um pouco pai, o professor é um pouco mãe de todos.
É verdade. Exatamente. E aí nós temos essas características diferentes de cada um dos campos em função dos indivíduos que estão lá. Você olha no campo Ipirangas, que tem um curso de teologia que é o mais forte lá, então, a grande maioria são alunos que estão se preparando para o sacerdócio católico. Então, daí eles têm um perfil completamente diferente do que os nossos aqui, de humanas e algumas áreas que são mais de relacionamentos humanos mais fortes. Mais fortes. Do que em outros lugares. Então, para cada campo, a gente tem também que ter um olhar diferente em função dos indivíduos que estão lá. Por isso que eu acho que o processo de educação ele não é um processo de massa mesmo. A gente tem que olhar o indivíduo dentro do contexto. Quem é esse indivíduo que está no processo educacional? O contexto, a situação, o bairro, o local, tudo isso interfere. Interfere. Porque nós somos 100% cultura e 100% natureza. Exato. Não é? Quer dizer, não é porque haja diferenças que nós vamos esquecer de juntar essas diferenças e procurar soluções. Com certeza, entende? Com certeza. Porque todo mundo que fala em diálogo interdisciplinar, parceria e interação social, eles pensam, quando a gente fala nisso, nessas três, diálogo, interação social e parceria, como se fosse alguma coisa calma. Mas não é, como não. Como se fossem palavras para serem decoradas. Não, é para serem usadas na prática, e é dificílimo. Porque elas são conflituosíssimas. Então, e geram conflitos claro. Em função da sua própria natureza de estabelecimento. Então, além disso, você tem aí nos conflitos externos que interferem no próprio processo de formação. Né? Sim, é um campo de batalha. Eu acho que essa polêmica que se instaura aí no interior da universidade, isso é sadio, porque faz a gente pensar. Claro. E faz a gente usar a liberdade para agir na construção de um espaço interno melhor e de uma sociedade melhor. Porque nós temos uma responsabilidade social forte. É claro. Não é? É claro. E, além disso, nós temos uma outra marca que, às vezes, fica meio embutida, que nós somos uma instituição católica. Não é? Sim. E o fato de ter essa marca de uma comunitária católica é um sinal de que essa instituição pode representar para a própria sociedade. Muito bem, muito bem. E quais são as contribuições da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias para a qualidade dos serviços dentro da PUC, São Paulo, como um todo? Eu acho que a gente já respondeu um pouquinho, mas a primeira contribuição que eu acho, a mais importante, que a gente tem discutido muito, é oferecer à comunidade um espaço de qualidade de vida. Quer dizer, a gente vem para a universidade não para ter estresse, mas para aqui viver em harmonia. Claro. Essa é uma coisa. Porque quando você trabalha numa empresa que você tem que fazer geladeira, então você está automatizado a colocar as peças ali. Sim. E aqui a gente sabe, cada dia é um contexto diferente, um acontecimento diferente. As pessoas se modificam a cada dia, crescem a cada dia, diminuem a cada dia. Então, uma das primeiras coisas que a gente está buscando aqui é criar um ambiente em que todos nós, professores, funcionários, a direção, se sinta num espaço não estressante. Não estressante, embora a loucura seja necessária, porque sem a loucura você não cria. Sim, né? Claro. Eu acho que a questão da liberdade da gente criar, a partir dos conflitos que a gente vê. É o Demings, é o Demings, não é Demings de Juqueri que eu estou falando. Não. É o Demings que envolve criação, que envolve lúdico, que envolve ideias revolucionárias, não é? E que dão certo. Também pode dar errado, mas geralmente dão certo. Dão certo. E eu acho que a outra coisa que a gente se preocupa muito ainda é a recuperação ou a manutenção de uma imagem positiva da instituição, dizendo assim, da nossa contribuição para a sociedade. Nós estamos fazendo uma avaliação do número de pessoas que já passaram por essa universidade e que ocupam postos importantíssimos na sociedade brasileira. Sim. Então, milhares de pessoas que estão dando essa contribuição e receberam dentro dessa instituição a nossa educação dos nossos professores. Né? Eu fui ex-aluno.
Eu sou ex-aluno Eu também. dessa instituição. Eu também. Não é? Então, a gente fica dizendo assim, vamos agradecer aquilo que a gente recebeu, que nos deu condição de nos colocar no espaço que nós ocupamos agora, seja na instituição, seja na sociedade, e essa contribuição nós temos que ser gratos e devolver à própria instituição. Claro. Né? E, por exemplo, em 3 entrevistas que fizeram comigo, sendo entrevistado, porque inverteram os papéis, porque eles pediram que eu fosse entrevistado, que falasse de mim. E quando me falaram quais eram os meus mestres, né? Quando eu falei quem eram os meus mestres da PUC, eu tive os melhores professores do mundo Com aqui certeza. dentro. Eu encontrei tudo que eu precisei, fora os que foram meus professores no exterior, muitos, muito bons. Aqui eu tive os melhores. Eu tive minhas mães acadêmicas e meus pais acadêmicos, sem os quais eu não seria o profissional que eu sou. Então, Entende? isso nos faz refletir e até incentivar quem está fora daqui o papel dessa instituição para a construção de uma sociedade justa, mais equânime, mais proativa, né? Exatamente. E eu acho que é isso que nós queremos, Exatamente. que os nossos alunos se coloquem aí na vida, né? Não é só no mercado de trabalho, mas na vida como um todo, como um sinal daquilo que aprenderam nessa instituição. Jarbas, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença no Pensar e Fazer Arte e gostaria de agradecer muito ao telespectador pela audiência. Obrigado.